Todos nós nascemos da intimidade com Deus, e isso é maravilhoso. Foi de buscarmos por Ele de alguma forma, em algum momento na nossa vida, e encontrarmos algum nível de intimidade com Ele, que nós nascemos de fato para Deus. Mas é importante entender que só haverá adoração na nossa vida se no nosso interior houver adoração. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, diz que quem se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. E esse é um excelente conceito de intimidade, ser um com o próprio Deus. A Bíblia diz que tudo eu posso, mas aonde eu posso? Em Cristo que me fortalece. Ou seja, estando nós em Cristo, nós somos fortalecidos. Então, da mesma forma, intimidade com Deus é uma posição espiritual. E é a partir dessa intimidade que nós vivemos e governamos todas as circunstâncias. É a partir da intimidade que nós governamos os ambientes. Dessa maneira, sem intimidade com Deus, não existe governo. E o governo precisa nos levar a mais intimidade com Deus. Isso é muito lindo. Você foi criado para ter uma relação com Deus. Essa relação só pode se fortalecer através da intimidade. A nossa intimidade com Deus começa com Deus. Não começa com a gente, não começa com o que nós necessitamos, não começa com o que nós queremos alcançar através dessa intimidade. A sua intimidade com Deus começa com Deus. Porque intimidade com Deus não se trata do que Ele pode me dar. Intimidade com Deus não se trata do que Ele pode fazer por mim. Intimidade com Deus nem sequer é somente orar. Existem 3 coisas sobre intimidade que o salmista nos ensina no Salmo número 27, no verso 4, que eu quero contribuir rapidamente com você. Nesse versículo está escrito algo mais ou menos assim: uma única coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver em sua casa todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, a primeira coisa que o salmista nos ensina é que a intimidade com Deus define o nosso propósito na vida. Eu vou repetir para vocês: a intimidade com Deus define o nosso propósito na vida. Como nós dissemos há pouco, nós fomos criados para ter uma relação com Deus. Portanto, o nosso propósito na vida, nós descobrimos nessa relação com Ele e deve se fortalecer na medida em que eu foco nesse propósito. Ou seja, não somente nessa intimidade se descobre o seu propósito, senão que esse propósito fortalece a sua intimidade, a sua relação com Deus. Vamos ver se fica mais claro. Uma das marcas do propósito é que à medida que você se concentra nele, isso deve fortalecer a sua dependência de Deus, deve fortalecer a sua confiança em Deus. O seu propósito deve fortalecer a sua relação com Deus. Então, como que você pode definir o propósito primordial da sua vida? Relacionamento íntimo com Deus. Esse é o seu propósito primordial e primário. A partir daí, se define o seu propósito vocacional, o seu chamado ministerial, ou o que você quiser chamar. E esse também, necessariamente, necessita fortalecer a sua confiança e dependência de Deus. O segundo ponto é que a intimidade com Deus não só define o nosso propósito na vida, senão que também define o que nós perseguimos na vida. Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Como somos determina muitas vezes como nós vemos o que vemos. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. Nós sempre terminamos nos tornando o que nós perseguimos, porque o que nós perseguimos define o que somos. Então eu te pergunto uma coisa: quem poderá definir melhor o que nós somos do que Deus? Talvez nem você mesmo consiga perceber, mas Deus sabe exatamente o que você tem perseguido. E mais ainda, onde está o seu coração? Seja você perseguindo o dinheiro, a fama, o poder, o sucesso ou o coração de Deus. Ele sabe quem e o que você e eu somos. Terceiro e último ponto: a intimidade com Deus não somente define o nosso propósito na vida, ela não só define o que nós perseguimos na vida, senão que a intimidade com Deus também define a nossa paixão na vida. Cada dia da nossa vida deve haver uma preocupação e uma prioridade. Uma coisa que seja o centro da nossa vida. Deve haver uma primeira prioridade, desculpa a redundância, algo que seja o centro de tudo na nossa vida. E o que deve ser? Estar com Deus. Qualquer que seja a outra opção, está aí o seu coração. Em outras palavras, está aí a sua paixão. Agora, estar com Deus não significa apenas estar na igreja. Estar com Ele não é somente orar. Estar com Ele é mais que um momento de adoração. Estar com Ele é mais que saber que Ele está aqui.
Estar com Ele é mais do que nos conformarmos com a sua onipresença. Estar com Ele é ter o meu espírito, o meu coração e a minha mente com uma consciência permanente da sua presença. Então nós precisamos aprender a gerenciar essa verdade durante o dia, onde você para e traz a sua consciência de que Ele está aí. Porque não basta saber que Ele está presente, é necessário ter a consciência da sua presença. Quando você está trabalhando, quando está sentindo raiva, quando quer insultar alguém, quando quer fazer algo indevido, porque aparentemente fazer algo indevido é a única maneira de sair desse rolo que você está metido. Nesse momento, sua consciência tem que te levar à convicção de que Deus está aí com você. Porque, como sabemos pelas Escrituras, nós somos anfitriões da presença de Deus. A busca do significado do homem se traduz numa frase que de tempos em tempos nós repetimos. Deve haver algo mais que isso nessa vida. Você já fez essa pergunta? Me fale aqui nos comentários. Deve haver algo mais que isso nessa vida. Sabe, a resposta a esse questionamento, a essa busca, é Deus. Deus é esse algo mais que você está procurando nessa vida. Deus e a sua presença é esse algo mais que você necessita. E nada poderá mudar esse significado sobre Deus na nossa vida. Aquele ou aquilo que esteja no centro da nossa vida será a fonte da nossa direção, da nossa sabedoria e do nosso poder. Então eu te pergunto, será que você quer que Deus seja o centro da direção da sua vida? O centro da sua sabedoria e poder? Se a resposta é sim, você precisa compreender que você é um com Deus. E não há nenhuma outra verdade que possa gerar mais intimidade do que essa. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.